Hoje eu converso com o presidente da Comer Queijo, Associação de Queijistas do Brasil, Thiago Pascoal. Thiago, muito bom dia, obrigado pela participação aqui no Dia a Dia Rural. Bom dia, João. Eu que agradeço aí pelo convite. Para falar de queijo é sempre um bom momento. É sempre importante, interessante e em especial no Dia Mundial do Queijo, né? Essa iniciativa é uma iniciativa interessante que celebra o queijo, né? Ela nasceu do National Cheese Lovers Day nos Estados Unidos, que é o dia comemorado no dia 20 de janeiro. E quando a gente fala de queijo, a gente fala de cultura, né? A gente acabou de ver uma reportagem aqui que traz toda a cultura caipira, cultura sertaneja no interior de São Paulo, e o queijo é um reflexo direto de toda essa cultura. Então, valorizar a produção de queijo é valorizar a cultura do nosso país. Exatamente. O Brasil faz queijo desde quando os colonizadores chegaram, já tem queijo aqui logo depois, então isso é muito importante, porque o queijo é um alimento muito rico e ele faz parte do dia a dia das pessoas, para nós brasileiros principalmente, né? No mundo inteiro é assim, e todo lugar no Brasil tem queijo. A associação é de onde? A associação nasceu com a iniciativa dos queijistas em São Paulo, mas hoje nós temos associados do norte ao sul do país. Uhum. Quase todos os estados, ainda não temos todos, mas temos bastante. E quando a gente fala aqui de todos esses estados que integram a produção de queijo no Brasil, a gente fala em especial da produção artesanal de queijo, né? Exatamente, né? Nos últimos 6 anos aí, para nos dizer, houve um avanço muito mais rápido, né? Das pessoas se interessando pelos queijos artesanais, a própria legislação se adaptando para atender os pequenos produtores, né? Evoluindo. Então, assim, é uma escada que vem acontecendo aí nos últimos, talvez, 10 anos, né? E hoje essa escada está cada vez mais alta e, claro, mais produtores, mais produtos, né? Os produtores estão aprendendo mais também, criando produtos diferentes, e o consumidor é que ganha, né? Com essa variedade e oferta de produtos. É, porque são muitas realidades, né? Tem aquelas famílias que produzem queijo desde sempre. Tem aquelas famílias que têm criação de gado, criação de cabra, e a partir de então decidem começar a produzir queijo, né? Então é uma evolução que precisa ser acompanhada, que precisa ser, além de Claro, acompanhada, sustentada de alguma forma, né? exatamente. É muito importante porque, eu sempre digo isso, o queijo ele é um elemento muito importante para o pequeno produtor, porque você tem famílias que têm 1, 2 hectares de terra e que conseguem produzir, legalizar um alimento e ter uma renda melhor com essa propriedade pequena. Uhum. Então, isso é muito importante. O queijo é um elemento social muito inclusivo. E a gente também fala, o agronegócio brasileiro caminha cada vez mais quando a gente fala na sustentabilidade. E uma coisa que vocês ressaltam é a relação da produção artesanal de queijo com a sustentabilidade no setor. Por que vocês fazem essa conexão? Em que momento a gente consegue enxergar essa relação? É importante a gente entender que tudo isso tem que ter uma relação de retorno para quem está produzindo. Uhum. Então, ou seja, para que ele consiga conviver e trabalhar com o queijo de forma adequada, ele tem que ter uma série de ações ali que vai minimizar dano, que vai tornar aquela atividade mais rentável até, e que possa ter uma sucessão daquilo, né? Então, ele tem que ter mais rendimento, mas também tem que cuidar melhor da propriedade, tem que cuidar melhor da vizinhança, para que aquilo leve adiante. E aí, quando a gente fala dessa questão, dessa necessidade de cuidar melhor, a gente fala, claro, de muitas coisas que acabam, às vezes, interferindo, né? Que acabam atrapalhando o trabalho. E eu queria que você também destacasse quais são ainda os principais desafios que o setor encontra quando a gente fala de barreiras regulatórias. A legislação hoje ela adaptou muito, mas ainda é um emaranhado de leis que o produtor não entende, o fiscal também não compreende corretamente. Então, a lei foi feita, mas não foi 100% aplicada por compreensão de algumas coisas, pessoas, interesses. Então, eu acho que falta um alinhamento, né, da legislação para o pequeno produtor. Alguns estados já deslancharam isso é ótimo, outros ainda estão tendo dificuldade, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa repetir isso, né? Para que todos os atores, né, tanto os lojistas, tenham também a responsabilidade, os queijistas, de passar isso adiante, de orientar tanto o consumidor quanto produtores que ele tem como fornecedor, né? E essa cadeia a gente tem que, claro, falar e organizar isso melhor. E eu acho que isso é um passo importante.
E aí, quando a gente fala justamente dessas exigências que são importantes, quando a gente fala questão de sanidade, questão de um padrão, ainda mais se o produtor ele quer conquistar mercados, tanto nacional quanto internacionalmente, né? São critérios que são importantes. Aí eu te pergunto, essas exigências, elas conseguem respeitar a tradição da produção de queijo no Brasil, né? Ela caminha lado a lado com a tradição, ou aí a gente já começa a encontrar algumas coisas que acabam divergindo e gerando uma... Não, assim, não tem como brigar contra, né? Porque é necessário. Mas que gera alguma... Também não indisposição, mas alguma questão assim? Claro, não, eu acho que sim, tem conflitos, né, nessa regulamentação, é óbvio, mas eu acho que falta sempre, os atores sentar junto e definir, né, olha, existe essa exigência, podemos fazer assim, podemos assado, junto com a universidade, vamos comprovar que não é assim. Então, assim, tem um caminho para seguir, Uhum. tá? Claro, comparado com há 4 anos atrás, era inviável. Hoje já tem um cenário um pouco diferente. Então, assim, eu acho que a gente caminhou muito. Se a gente pegar uma linha do tempo, a gente vê que em 10 anos mudou muita coisa, que há 10 anos atrás é muito pior. Minha família está no ramo há 26 anos. Então, assim, há 26 anos não tinha era nada. Então, hoje a gente já tem mais essa regulação. É importante a regulação, é importante a gente ter a fiscalização, é essencial, ninguém discorda disso. Todos nós temos que seguir regra, né? O que nós temos que fazer é, um produto tradicional, sentar junto com quem regula, com quem tem interesse, com quem produz, e chegar num senso comum do que pode ser feito e o que é viável. É importante viabilizar, para que o filho do produtor também veja interesse naquilo ali. E vocês percebem essa abertura, essa possibilidade de diálogo? Claro que, como você falou, quando a gente olha muito para trás, não tinha nada, né? Mas agora... Sim, o diálogo existe, não na velocidade que todos nós gostaríamos, mas ele já aconteceu e acontece ainda. É claro que nem tudo é perfeito, vai haver né, conflito de interesse, mas eu acho que sim, que a gente já começou esse diálogo e a gente avançou nisso. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso também. E, Tiago, quando a gente fala de carga tributária, a carga tributária ainda é muito alta no setor aqui do nosso país? Sim, a carga tributária é onera, todo mundo, no Brasil ela onera o consumo. Né? Então, tudo que a gente consome, a gente está pagando imposto. E já paga na hora que recebe e paga na hora que consome. Então, a questão tributária do Brasil, ela sim, ela deve ser equalizada para beneficiar quem trabalha de uma forma mais artesanal, quem tem essa questão é mais difícil para essa pessoa, porque ele não tem escala de trabalho. Né? Quando você vai trabalhar com produção, a escala é fundamental. E quem trabalha artesanalmente, geralmente não tem escala. Então, para que isso mantenha viável, você precisa de ter uma tributação, de ter algo específico para o setor. A escala de produção que você fala é a gente fala em quantidade, a gente fala em quê quando você fala em escala? Quantidade. Quantidade no mesmo? Brasil, a gente tem... a média de produção não é um volume muito grande. Falando produção dia, produção semana, né, de pequeno produtor. Então, são pessoas, tem muito produtor aí que trabalha com 10 quilos por dia, 20 quilos por dia. Tem bastante então, produtor, assim, mas a quantidade que eles produzem não é tão expressiva quando a gente, né, olha para outros números. Sim, exatamente. Mas acho que até justamente por aí eles têm até como mais focar na qualidade. Óbvio que se eles pudessem, né, e talvez provavelmente gostariam muito de produzir mais, mas tendo essa produção reduzida também consegue até ter um olhar mais forte para a qualidade. Né? Sim, mas ele tem, aí você tem uma dificuldade, porque ele tem custo fixo, né? E se você tem um custo fixo e uma escala pequena, você é mais onerado ali no seu custo de produto. Né? Então, ou seja, é uma faca de dois gumes, né? Você tem que sempre olhar a qualidade, isso é indispensável, a qualidade no mercado hoje é indispensável, e nós temos muita qualidade no produto artesanal, muitíssima, e sofremos, sim, com custo alto de produção, todo mundo, né? Tanto um queijista que tem uma loja numa grande cidade ou uma operação, mas você precisa de escala para você diluir esse custo. Então, essa é uma regra básica. Tem que ter retorno sobre aquilo que produz, né? Por isso vem, então, a importância que vocês também destacam de conscientizar, né, a população sobre a produção de queijo no Brasil.
Exatamente. A gente precisa, por quê? Porque são histórias, são queijos que são feitos tradicionalmente há 300, 400 anos, né? E são famílias que vivem daquilo ali. E, é claro, se você tem o seu filho, você quer sempre o melhor para ele também. E se você tem uma vida de trabalho, de sofrimento e não vê retorno, aquilo ali vai acabar, tende a acabar. Por quê? Porque a pessoa precisa, né? Aquilo precisa ser viável para o filho, trazer. Né? Se eu sou feliz comendo queijo, eu quero que um produtor de queijo também seja feliz produzindo. Então, isso é uma relação muito importante. E quando a gente vai trabalhar com queijo artesanal, a gente tem que entender isso. Né? O meu trabalho aqui é levar a história dele adiante e tornar, né, que as pessoas contribuam com aquilo ali, não só pelo produto, mas pela história que ele tem, pela tradição que ele carrega. Também é isso, é o que você falou, é o básico. É paixão, é amor, é história, mas é trabalho também. Né? Então, no fim do mês, o Trabalho. produtor precisa pagar as contas, precisa colocar comida na mesa E precisa ter futuro. e A gente precisa ter futuro. precisa que tenha um futuro. Seu filho está crescendo na propriedade, você quer que ele que seja seguindo no setor, que ele tenha uma vida digna também. Uhum. E a gente vê o reflexo disso até o queijo brasileiro. Brasileiro sempre gostou do queijo brasileiro. A gente sempre soube o que a gente faz de bom, né? Mas lá fora nem sempre houve esse reconhecimento. Mas agora o queijo brasileiro, inclusive, já é incluído quando a gente fala de gastronomia, por exemplo, em pratos de alta gastronomia. Né? Então, uma aval que a gente sempre deu para o nosso queijo, uma qualidade que a gente sempre reconheceu, pessoas que a tendência é que tem até um protecionismo, né? Quando a gente fala de outros países, estão dando o braço a torcer e precisando reconhecer. Não, realmente, a coisa é boa. É verdade. Precisou o queijo brasileiro sair, ser reconhecido lá fora, para que os olhos pudessem voltar para dentro e falar: nossa, nós temos um contexto aqui que é algo único no mundo. E a gente vai julgar concurso no mundo inteiro, tanto aqui na América Latina como na Europa, e as pessoas vêm para a gente e falam: nossa, que legal, do Brasil, estou vendo que está tendo um cenário legal de queijo, queria conhecer tais queijos. Então isso existe também. E falando justamente então desse cenário, para onde vai caminhar? Para onde caminha a produção de queijo artesanal do nosso país, na sua opinião, na opinião da associação? O Brasil tem hoje um potencial gigante, porque nós somos um país enorme, de 220 milhões de pessoas, que é tropical. Então, nós temos terroir muito distintos, então nós temos queijos que são muito bem elaborados. Eu fico muito feliz de ver pequenos produtores, aqueles tradicionais, se especializando, aprendendo mais sobre o produto, melhorando o seu produto, aprendendo a comunicar seu produto, seja no Instagram ou em evento presencial. Turismo rural é algo maravilhoso para a pessoa conhecer as histórias. Então, eu vejo isso acontecendo no Brasil inteiro. E eu acho que tem um potencial muito grande. Né? A gente sofre com a dificuldade de renda e de acesso aos produtos, sim, porque é caro, né? A gente tem custo alto e escala pequena. Mas, por um outro lado, a gente entende que é um trabalho integrativo, né? Que são pequenos produtores, é uma rede de famílias, não tem grandes empresas, a gente tem ainda algumas que fazem produtos bons, mas é uma coisa bem pulverizada. A gente sofre, né? Mas a gente entende que a gente é brasileiro no fim das contas. Então, a gente continua. A gente tem que insistir, a gente tem que acreditar. Eu sou um entusiasta disso, porque desde os 16, 17 anos, eu vi pequenos produtores que não tinham nada, faziam queijo tradicionalíssimo, de uma condição que hoje é improvável fazer, mas que com o tempo conseguiram se especializar e ter um produto no mercado, e hoje tem uma vida digna, né? É bem mais fácil, assim, de eles lidar com isso. Então, assim, dá. É óbvio que tem muita gente que ficou pelo caminho também. Mas dá para fazer, a gente tem que acreditar e passar isso para o consumidor, né? Cada cliente, quando vai comprar um queijo, ele tem o dinheiro, é o poder de escolha. E quem que eu vou empoderar com o meu dinheiro? Para onde eu vou levar esse dinheiro? Comprar um produto é um ato revolucionário. Até você mesmo falou, você é exemplo disso. Sua família está há 20 e quantos anos na produção? 26. São exemplos, são testemunhas da evolução do setor no nosso país, né? De tudo que vocês mesmos já passaram, você e toda a sua família sabem a luta que vocês empenharam
no trabalho, no resultado que hoje é o queijo de vocês, mas que lá atrás foi um sonho. Exatamente. Essas histórias se repetem e é isso que me faz caminhar, né? O fato da gente dedicar tempo na associação é por acreditar que a gente pode potencializar essas histórias, para que mais pessoas conheçam essas pessoas, valorizem o seu trabalho e acreditem. Talvez a pessoa não pode comer aquele queijo todo dia, mas uma vez ou outra ela pode e ela vai falar, nossa, que trabalho legal, é por isso que eu estou aqui. E eu te agradeço muito, viu, pela sua participação, pela gentileza em atender a gente, também pela luta pelo setor. E a gente segue aqui à disposição para quando vocês tiverem novidades, também reivindicações, a gente está sempre à disposição, viu? Claro. João, eu agradeço pelo espaço. Eu acho que hoje é um dia de celebrar sim, o queijo, né? E o nosso queijo ele tem um contexto muito rico e eu espero que ele avance ainda mais, para que mais pessoas o conheçam. Claro, os produtores possam ter produtos cada vez melhores. E tenho certeza que vai caminhar assim para esse rumo. Até a próxima, viu? Bom trabalho por aí. Um abraço. Tchau, tchau.